E a gente polariza para um lado e esquece o outro. Essa é a grande O realidade. problema, coronel, também é algumas pessoas, uns pseudos entendedores do assunto, que assim, você pegar uma doutrina ali é maravilhosa, mas a prática é totalmente distinta ao que está escrito lá às vezes, para não falar na maioria das vezes, né? Você pega uma operação como essa lá no Rio de Janeiro, em que policiais tombaram em nome de uma população, aí você vê um desgoverno, com todo respeito, o delegado perdeu a perna, está sem perna no hospital. Não foi ninguém olhar ele, cara. Digo assim, dos direitos. O pessoal adora falar: olha, o Pacto de São José da Costa Rica, com os direitos e garantias fundamentais, né, coronel? Essa balela. Então, assim, o que a gente cobra como operadores do direito, das forças de segurança, eu na minha profissão, coronel na dele, todo mundo que está nos assistindo, GSM, todo mundo, é não ter 2 pesos e 8 medidas. A Benedita aparece lá no morro, lá no Complexo do Alemão, né, com um monte de deputado desse partido do PSOL, pessoas kamikazes, sabe? Se vocês, aí quando a gente chama para vocês para conversar, vocês não têm argumentos, né? Quando você vê esse negócio de cor, de racismo, eles não falam do André Rebouças, não falam do Nilo Peçanha, não é isso? O primeiro presidente negro? Quer dizer, não se traz isso à mesa. É uma coisa tão simplória, coronel, que a gente conversa numa boa, mas o outro lado, por essa polarização, não tem esse entendimento, meu querido. Não, não tem. Eu chamo isso de. Escrevi bastante aí nas redes sociais, eh, essa ocorrência exitosa, uma ocorrência que ela só não foi mais exitosa porque nós tivemos a baixa de 4 policiais, que hoje deixam famílias enlutadas, deixam filhos órfãos. Nós temos policiais feridos, então ela só não teve maior êxito por conta disso. Mas é muito engraçado se falar dos 121 criminosos que morreram. Narcotraficantes. Mas os 121 criminosos que morreram porque enfrentaram a polícia, porque os 140 que não enfrentaram foram presos. É E isso. estão presos. É isso. Então foi uma operação, você não faz uma operação dessa de um dia para outro, foi uma operação de mais de um ano, essa operação. Mais de 30 dias foi planejado toda esta ação, por onde você vai e por onde você não vai. Então é muito engraçado, a gente apareceu o que a gente chama aí eu chamo, né, os engenheiros de obra pronta, né? Então o pessoal chega e fala assim, ó, deveria ter feito isso. E aí começam a dar palpite na atividade de segurança, na atividade de polícia, sem nunca ter sentado, como a gente fala lá, o bumbum na viatura, né? Nunca ter atendido uma ocorrência, não sabe o que é isso, né? E se você, quando sabe o que é, a gente tem a máxima, né, entre policiais, não se comenta a ocorrência dos outros, né? Então essa é uma filosofia de trabalho, isso é doutrina. Não se comenta. Não se comenta. Você tem os seus Ah, se eu, procedimentos. não é se eu. Não. Não existe isso. A polícia, você tem os seus procedimentos, É isso aí. que eles não são o que a gente sempre fala. Eu fui professor de procedimento operacional padrão no Barro Branco. Falava muito para os oficiais, hoje quase todos, capitães para major, né, eu dei aula para eles, ainda como aluno, sempre falei, o procedimento é uma trilha, ele não é um trilho. Ele te dá caminhos, mas para que você, diante do fato concreto, você possa ter alternativas. Então, a tomada de decisão. Então, a gente vendo aquelas cenas ali do Rio de Janeiro, eu passei 38 anos no serviço ativo da Polícia Militar, oficial de rua. Eu nunca me deparei com uma situação daquela. E posso até sendo injusto, mas sendo realista. Eu acho que nem as Forças Armadas brasileiras, que têm a missão de combater o inimigo em ação real, tirando aqueles que foram para a guerra, Na e Segunda Guerra apoio, Mundial. mas assim, não pega aquela cena. Aquela cena de guerra. Cena de guerra. Você fazer a extração de um companheiro ferido, você fazer um planejamento, você perceber que naquele momento está te acabando a munição. Então, é esse tipo de coisa que os engenheiros de obra pronta vão para a narrativa, que a operação foi um desastre. É uma pena, né? E sabe, coronel, que é engraçado ao mesmo tempo, muito triste, quando vem esses pseudos, enfim,
Ele não fala para o dentista o que ele tem que fazer numa extração de dente, ele não fala para o médico como ele tem que agir no hospital, ele não fala para o engenheiro como ele tem que construir o prédio, mas na sua visão, por que o senhor acha, a gente incomoda tanto, a gente é o patinho feio, quando você fala para o filho, olha, se você não obedecer, eu vou chamar a polícia. Então se cresce com essa máxima, olha, a polícia, aquele bicho-papão. O que o senhor consegue falar sobre isso, na sua ótica? Haroldo, o que eu percebo, a gente não dá para você cravar, é isso Tá, ou não. Até pela minha formação policial militar, eu sou professor universitário há mais de 17 anos, a minha área é o direito criminal, tá, então eu tenho especializações em direito penal, processo penal, atuo em sala de aula com isso. O que eu percebo é que a gente tem uma formação de ideias erradas. Então, nós colocamos hoje no âmbito da segurança que as pessoas, e aí vão os políticos, nós temos uma linha de políticos, uma linha acadêmica. Então, eu tenho muito professor que olha o criminoso como um excluído da sociedade, como uma vítima, político que olham como uma vítima. Você já tem hoje instituições que olham o criminoso como vítima. Então, você já tem juiz, já tem promotor, você já tem advogado. Não é porque o advogado defende, eu sempre falo muito isso. Eu dei uma palestra faz 15 dias na OAB São Caetano do Sul e amanhã eu dou uma palestra na OAB Santo Amaro. Eu sempre falo para os meus alunos: o advogado não defende pessoas, o advogado defende os interesses processuais daquela pessoa. É esse ponto. Depois a gente pode até entrar um pouquinho nisso. Mas o que acontece hoje, que a gente observa, são as ideias erradas. Então, eu parto do pressuposto que o criminoso ele não teve opção. Mentira, ele teve opção. Ele teve opção. Eu não cheguei na Polícia Militar a coronel. Perdão, eu não nasci coronel. Eu sou filho de imigrantes nordestinos, morei na periferia de Mauá. Eu falo assim, se Mauá já é uma cidade periférica, eu morei na periferia de Mauá. Para eu chegar no Barro Branco às 7 horas da manhã, quando eu saía de Mauá, eu pegava o primeiro trem às 4 horas da manhã. Então, eu fazia trem, eu pegava um ônibus, perdão, até a estação de trem, pegava o trem até a Luz, da Luz eu pegava o metrô até Santana, Santana eu pegava um outro ônibus para chegar no Barro Branco. E eu tinha que chegar um pouco mais cedo, que eu levava a farda dobrada na mochila, tinha que passar para poder entrar em forma. Então, assim, é uma opção. É o que eu sempre falo para as pessoas. O criminoso, ele não está ali por nada, ele está ali porque ele quis estar. E aí essas ideias erradas que a gente tem hoje, por isso que acaba se vitimizando. E aí todo mundo acha que entende a polícia. Não, a polícia, você quer, você presta o concurso, você vai lá, você faz um juramento de sangue, porque a gente lamenta a morte desses 4 colegas lá no Rio de Janeiro, mas com certeza eles morreram honrados, com porque foram certeza. o juramento que eles fizeram. E a única certeza que a gente policial tem é quando você sai no seu turno de serviço, a única certeza que você tem é que você pode não voltar. Essa é a única certeza. Você não tem certeza de mais nada. Ou voltar baixado, perder uma perna como o Sim, rapaz que lá, ou seja. o delegado, enfim. Ou outro delegado, você viu É. o delegado que tomou o tiro de fuzil na Foi. No cabeça helicóptero. no Foi. helicóptero? Foi. Aí veja. Sabe o que acontece, coronel? Nenhum policial, acho que sai de casa para matar ninguém.